Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje, depois de muito tempo, eu venho aqui ensinar algo de teor prático. Vou ensinar aqui como que se faz magia utilizando um oráculo, né, para obter respostas no sentido de conduzir as energias, né, que movimentam a criação, que movimentam a existência, na manifestação daquilo que se pede diante dessas energias. E para trazer um embasamento disso que eu vou trazer aqui, né, que no meu caso vai ser com o uso das runas nórdicas do Elder Futhark, eu apresento aqui a ideia de que eu não vou me embasar única e exclusivamente na cosmogonia que existe no panteão nórdico, né, para lidar com esse alfabeto que tem essa origem ali, mas eu vou usar aqui de um sincretismo. E esse embasamento é a justificativa de por que esse sincretismo funciona utilizando-se dele de forma correta, né? Sem causar conflitos energéticos. Então, o que eu venho trazer aqui é o seguinte. Se a gente for observar aqui o que é ensinado, né, logo no princípio, na introdução do Grimório de Arbatel, diz o seguinte. Um texto introdutório traz isso aqui. Ninguém pode adquirir a verdadeira magia sem o favor de Deus. A gente sabe que o Grimório de Arbatel é um grimório que tem ali uma base cristã, né? E atribui-se a sua autoria a Cornélios Agripa, né? Então, esse versículo aqui dá a entender ali aquela ideia de que existe um Deus criador do universo e é esse Deus aí dentro da cosmogonia, né, trazida nas grandes religiões, que é o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. Então, o primeiro aforismo do Grimório de Arbatel diz o seguinte: quem quiser praticar a magia deve, antes de tudo, invocar Deus com uma mente pura e observar seus mandamentos, né? Então, absolutamente focado em algo que pode ser atribuído tanto à magia, no sentido de se utilizar das escrituras cristãs, quanto às escrituras judaicas, né? Então, para corroborar isso daqui, né, a gente vê que a clavícula de Salomão, ela está, de certa forma, conectada com o Grimório de Arbatel. Assim, toda essa magia salomônica que nós conhecemos, que vem ali da Idade Média, ela tem essa origem ali nos 3 livros de filosofia oculta do Agripa, que por sua vez tem a sua origem também em Tritêmios, né? Então, o Testamento de Salomão, que é trazido, publicado ali na clavícula de Salomão, traduzida por Samuel Liddell MacGregor Mathers, né, diz o seguinte: e tu, meu filho Roboão, se desejares alcançar sabedoria e governar com justiça, se temente a Deus. E guarda seus mandamentos, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e sem ele nada é firme, nem na terra, nem nos céus. Não te apoies em tua própria força, nem confies em tua inteligência, mas em tudo invoca o nome do Senhor e ele dirigirá teus caminhos. Então a gente vê aqui essa conexão que existe, né, nesse Testamento de Salomão, que é esse texto, né, pseudoepígrafo, né, que está ali nessa tradução de Samuel Liddell MacGregor Mathers, e essa conexão que ele tem com o Grimório de Arbatel e os textos anteriores que deram origem a essa magia salomônica, né? E esse embasamento que é trazido aqui nesse Testamento de Salomão, a gente encontra no livro de Provérbios, que também é tido como um livro de autoria do rei Salomão, né? E diz o seguinte, o verso 9 e 10, capítulo 9, verso 10. Reshit Hormah Yerat Hashem Vedaat Kedoshim Binah. Então diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, ou seja, aquilo que está sendo traduzido ali nesse Testamento de Salomão, né? E completa dizendo que o conhecimento dos santos, né, daqueles que são consagrados ao Criador, é o entendimento, que é Binah, né? Então a gente vê aqui a origem, né, que vem da Tanar, que vem desses textos aqui considerados salomônicos, né, de autoria de Salomão. E a gente encontra também aqui, para dar um respaldo maior nisso, né, no Salmo 10, ali o salmista, ele traz um verso no Salmo 27, verso 11, né? Esse salmo, inclusive, é utilizado também dentro desse conceito cabalístico de buscar um favor divino para apaziguar julgamentos severos, né? Decretos severos que tenham sido outorgados. Então, busca-se utilizar da recitação desse salmo dentro da Cabalá prática,
para trazer ali um favor divino nesse sentido. Então o verso 11 dele, do Salmo 27, diz: Horeni Hashem darkecha unheni beorach mishor leman shorerai. E que quer dizer, guia-me, orienta-me, Hashem, né? Orienta-me, Deus, em teu caminho, ou em teus caminhos, e guia-me por caminho plano por causa dos meus inimigos. Então aqui a gente vê esse texto, né, no sentido de que o salmista pode estar se referindo a inimigos físicos, humanos, né? A gente sabe que ali o rei Davi, ele viveu uma vida conturbada, ele teve muitos inimigos, se envolveu em muitas guerras, né? E pedia sempre, constantemente, a gente vê nesses textos ele pedindo ali o auxílio divino para vencer os seus inimigos, né? E constantemente também ele louva o Criador, ele se entrega totalmente ali nas mãos do Criador, dentro desse contexto espiritual, e ele é tido ali como um homem que tem o coração, segundo o coração de Deus. Então isso aqui reflete claramente qual é o caminho que é apontado para que o operador de magia salomônica busque um embasamento seguro e sólido para praticar esse sistema de magia. Então aqui, baseado nisso que eu trouxe, eu venho explicar por que eu uso as runas dessa forma, né? A ideia de que as energias que governam a criação, governam a existência, né, elas são energias de polaridade positiva e negativa, e quando eu me vi ali diante das runas nórdicas, sabendo que elas são utilizadas, né, para dirigir energias no sentido daquilo que se busca, não sabendo qual seria o efeito, o impacto que essas energias causariam em mim, né, porque eu não tinha nenhum contato com elas, eu não tinha nenhum tipo de conexão com essas energias, não sabia se seriam de caráter positivo ou negativo, então eu preferi usar desse sincretismo, embasando-me nisso daqui que eu trouxe, que esses grimórios apontam, que é esse princípio do temor ao Criador do Universo. Então, qual que foi o pedido? A petição é que se faça um pedido ao Criador do Universo para que ele conduza essas energias. Então esse é o princípio da Kabbalah. A Kabbalah, ela não se dirige à criatura, ela se dirige ao Criador, né? Diferente dos grimórios, né, que tem o princípio de que você se dirige primeiro ao Criador, buscando uma unicidade divina para depois se dirigir à criatura. Então, o que é a ideia? Você busca o Criador para alcançar coisas de natureza espiritual e elevada. E essa conexão, essa busca de unicidade com o divino é algo de natureza elevada. E já quando você precisa de coisas que estão relacionadas com a vida material, então você se dirige à criatura. Mas para se dirigir à criatura, primeiro você tem que ter alcançado essa unicidade para ter a autoridade espiritual, para que você seja ali um receptor, um reflexo da luz do inefável que incide sobre você como ser, e esse reflexo torna-se visível à criatura a qual você se dirige, pois as criaturas, elas têm o temor e a reverência ao Criador, não a outras criaturas criadas, e que, principalmente no caso do ser humano, é totalmente vulnerável ao ego e tudo aquilo que rebaixa o ser humano, que o torna impedido, né, de receber esse influxo dessa luz divina que é a Shefá. Então, baseado nisso, uma forma que eu entendo coerente dentro do princípio cabalístico de se dirigir a essas energias e buscar uma petição com o auxílio das runas, né, não no sentido de entender o futuro, fazer adivinhação. Não é isso. É no sentido de você se utilizar delas como uma resposta da energia que você está apresentando ao Criador para aquilo que você precisa. Então, vou dar um exemplo simples aqui. Faça a oração, pede-se a Deus que conduza as energias do universo e aquelas energias que as runas representam nos tragam, segundo a sua vontade, aquilo que nós estamos apresentando em petição. Aí você vai e pede a Deus o que é que você quer. Então, imaginemos que a pessoa precise passar num concurso, né, e ela está estudando para isso e ela precisa reter esse conhecimento para poder fazer ali uma boa prova. Então ela faz um pedido para ter essa sabedoria, né, para conseguir absorver esse conhecimento que ela está estudando para poder passar na prova. Porventura, na tiragem da runa, ela pede a Deus então, né, Honeni Hashem, se pede, compadece-te de mim, Hashem, Shema Koliekra, ouve a minha voz que clama a ti, né, Honeni Va'aneni, compadece-te de mim e responde-me.
Aí você vai, pega a runa. E quando você tirar a runa, né, se sai ali a runa Ansus, é uma resposta positiva, que Ansus é uma runa que está ligada à comunicação, à eloquência e algo que tem uma origem superior e divina, né? Então é assim que se tira as runas nesse sentido. Você pede ali essa resposta divina e se você tira a runa, é a resposta de que essa energia está ali concedida para conduzir a sua petição à manifestação. Eu fico por aqui e a gente se vê. Até mais.